Aí vamos começar aqui então com a lore completa de Resident Evil para hyparmos pro Renove Requiem. Né, por ondor de jogos, eu quis trazer esse vídeo porque eu nunca soube da lore mesmo do Resident Evil, né, e tudo mais, da franquia e tudo mais, só sei um pouquinho assim da lore do 2 e do 4 só. Mas de resto eu não sei nada. Não sei da, tipo assim, da história completa, assim, por inteiro e tudo mais, né? Não sei tudo. Tô longe de saber tudo, só sei. Se eu souber 10% acho que é muito. Então vamos aqui então entender mais dessa história, né? Desse Paranauê, né? Essa bobalhada. Já vai começar de novo com a historinha, né? Quem, quem conhece o Word, né? O Léo sabe como ele odeia, né? O Resident Evil, né? Como ele odeia essa franquia. Culpa é sua! Receio dessa franquia. Opa, bom dia, flor do dia! Acordou bem na hora que eu ia começar a falar de Ó, Resident Evil. Bora começar? pronto. Cara, eu nem sabia, sinceramente, que câmeras podiam dormir. Mas então dorme. Isso deve ser Ó, algo raro na obrigado. natureza. Tô Eu só vou precisando assistir aqui. você dormindo, tá? É pela ciência. Bom, com o trailer de Resident Evil 9 Calma. saindo agora, nada melhor que um vídeo pra Eu te nem vi esse resumir tudo o que trailer. Eu nem aconteceu vi na que ia franquia até lançar um novo então, né? Resident Sem Evil. tomar muito do seu tempo, tá? Vai ser um negócio Nem vi que ia dinâmico. lançar um novo Ah, Resident Evil, inclusive nem esse nada. vídeo é a personificação da palavra spoiler, ok? Então tu tá avisado. Se quiser jogar todos os jogos, não recomendo esse vídeo. Ah, não Mas enfim, vou pra conseguir jogar começar, todos nem que eu bora voltar quisesse, pra né? 1918. Então Sim, quer dizer, se eu conseguir jogar 1918. todos os Nesse jogos. ano, na vida real mesmo, aconteceu algo muito triste, que foi uma pandemia de gripe espanhola, que infelizmente tirou a vida de muita gente. E no universo de Resident Evil, uma dessas pessoas que perdeu a vida foi a Eva, filha da mãe Miranda, a vilã principal de Resident Evil 8. Depois de perder a filha, ela ficou completamente desolada e começou a vagar sem rumo por um complexo de cavernas debaixo da vila em que ela morava. Na verdade, ela não aguentava mais de tanta tristeza e esperava morrer ali mesmo nas cavernas. Mas algo aconteceu que fez ela mudar de ideia. Ela encontrou uma substância orgânica muito estranha lá nas cavernas. Uma substância com poderes interessantes, como de cura e regeneração. Então ela decide estudar essa substância, ali, na qual ela pô. dá o nome de Megamiceto, com o intuito de um dia Cara, talvez rever a filha ela dela. encontrou Ela um fez ninho isso por gigante. mais 33 anos, até que em 1951, um jovem estudante de medicina se perde de uma expedição e acaba encontrando ela e os experimentos. Esse jovem ficou muito impressionado com o que viu e, com isso, decidiu iniciar sua própria carreira tentando É o Wesker, avançar né? a evolução humana. Esse jovem, meus amigos, Wesker. era ninguém menos que Renato Cariani. Não, tô zoando. O nome era Oswald Spencer. Esse cara é uma figura bem importante nessa história Podia ser o toda. A Wesker, mãe né? Miranda, ao tentar criar o receptáculo perfeito para trazer a sua filha de volta, acabou transformando algumas pessoas de famílias Ó, o importantes da paganismo, a região. A bruxaria família aí, filho. Dimitrescu, a Tá família mesmo. Beneviento, a família Essa Moreal porrada, e a filho. família Heisenberg. E no Resident Evil 8 a gente pode ver o símbolo das 4 famílias. Um símbolo do qual o Spencer gostou bastante e resolveu usar como a logo da sua própria empresa. Uma empresa farmacêutica de fachada que por trás dos panos exercia o objetivo real deles, que era fazer experimentos em seres humanos e armas biológicas. Eu tô falando, é claro, da Umbrella Corporation. Tinha que Mas ser, como que né? ela surgiu, hein? Em Ô, empresa 1962, o Spencer contratou um arquiteto para construir algo diferente e especial. Uma mansão cheia de passagens secretas, mecanismos elaborados e, mais importante, um laboratório subterrâneo escondido. O nome desse arquiteto era George Trevor, e depois de 5 anos, em 1967, o projeto foi concluído. Mas como nessa altura o arquiteto e a família Gente, dele eu não tô sabiam falando demais, muito, nem só o colocando tanto Spencer não, porque eu tô carinhosamente os tô convidou prestando para atenção morar aqui na na história. mansão. O problema é que eles nunca mais saíram de lá. Ao longo dos anos, Spencer descobre uma flor na África que dizem ter poderes incríveis. Depois de conseguir essas flores e estudar elas, o Spencer consegue criar um vírus capaz de alterar o DNA, chamado de progenitor, a partir da flor. Como eu disse antes, o objetivo do Spencer é avançar a evolução humana. Ele quer fazer isso criando super-humanos, usando o Megamiceto e o vírus progenitor. Para isso, ele sequestra várias e várias crianças para serem criadas em laboratórios e passarem pessoal todo tipo de nojento, hein? experimento até conseguirem um Cara, soldado perfeito. Mas infelizmente a maioria gente dessas já crianças querer nem colocar suportavam os esse colocar experimentos e ainda por cima morriam. criança E no dentre as que negócio, né? sobreviveram, tava um tal de Albert Wesker. Wesker. Mas enfim, mais Wesker. tarde a gente fala sobre isso. É o Wesker que vai aparecer? É o Wesker que vai aparecer? É o Wesker que vai aparecer aí? Fala que é o Wesker, vai, fala. Fala que é o Wesker que vai aparecer aí. É o Wesker, vai.
Que isso, cara? Sou eu que tava caindo? Tá bom, me deixa no vácuo mesmo. Câmera sonolenta maldita. Ah, eu tô com A sono Umbrella não mesmo, foi mais ferro. fundada apenas pelo Spencer, tá? Na verdade, era uma sociedade entre o Wesker. Spencer, Wesker. James Marcos e Edward Ashford. Só que devido a alguns desentendimentos, Ashford saiu da empresa e começou sua própria pesquisa em uma base na Antártica. Marcos era responsável por pesquisas e um canal de treinamento da Umbrella, onde dois doutores o auxiliavam na uma pesquisa. iguana, um Albert camaleão, Wesker né? e William Birkin, outro personagem que vai ser bem importante daqui a pouco. É o Leon, Em pô. 1978, Marcos finalmente consegue criar um vírus que não mata imediatamente as cobaias de teste, mas sim as transformam em mortos-vivos. Esse vírus é o T-Virus. Ô, bichinho bonito. Mas ainda no fim do ano, a central tem que ser fechada e toda a pesquisa sobre o T-Virus é transportada para o laboratório da mansão Spencer. E já meio desconfiado das motivações do Spencer, Marcos atrasa a pesquisa de propósito e testa o T-Virus em animais em vez de humanos. Aí durante os anos 80, cara, a Umbrella descobriu que cerca de 10% da população é naturalmente imune ao T-Virus, o que torna ele menos efetivo como arma biológica. Então o Dr. William Birkin é encarregado com a tarefa de Leon, pô. resolver É o pai do isso. Leon. Para resolver É o pai do isso, Leon, quer ele ver? É o cria pai o do Leon. projeto Tyrant. Enquanto isso, em 1988, Marcos continua fazendo progresso na sua pesquisa do T-Virus. Agora até mesmo fazendo experimentos em algumas das pessoas que trabalhavam no laboratório. Mas Spencer, já desconfiado que Marcos estava enrolando ele e fazendo pesquisas escondido, manda matar o Marcos. E o corpo do Marcos, junto com um dos experimentos dele, são jogados no esgoto. Já nos anos Que bichinho 90, a bonito. Umbrella não parava de crescer como empresa e expandiu para além da mansão, para uma cidade próxima, uma tal de Raccoon City. Inclusive, o Spencer manda construir um sistema de laboratório gigantesco e subterrâneo embaixo de Raccoon City. E esse laboratório é bem importante para o projeto Tyrant do William Burke. Nessa altura, desenvolveu um vírus chamado G-Virus. E em 1996 é fundada uma tal de Special Tactics and Rescue Services, ou STARS. Esse é um grupo de soldados especiais da polícia de Raccoon City, mas que é secretamente financiado pela Umbrella para eles manterem o controle sobre o time. Em 1998, a gente chega onde tudo realmente começou. Devido a um vazamento do T-Virus na mansão Spencer, alguns cachorros infectados escapam da mansão e atacam o pessoal da região. A mansão entra em quarentena e todos que trabalhavam lá ficam presos lá dentro e, consequentemente, são infectados pelo T-Virus. A população da região e de Raccoon City fica bem preocupada com as notícias de mortes frequentes nas montanhas perto da mansão, então, para abafar o caso e resolver o problema, o chefe de polícia e a Umbrella enviam os times Alpha e Bravo para investigar a região. Wesker é o capitão do time Alpha e supervisor da operação toda, mas sem ninguém saber, as ordens reais dele são na verdade para encontrar e estudar as criaturas do projeto Tyrant. Graças a uma sabotagem do Wesker, o helicóptero do time Bravo cai na floresta antes de chegar no objetivo. O time sobrevive à queda e encontra um trem da Umbrella abandonado. E todos no trem estão mortos ou infectados. Mas como, né? Bom, lembra que eu falei que o Marcos foi morto pela Umbrella e jogado no esgoto junto com um dos experimentos dele? Então, esse experimento acabou se fundindo ao corpo dele e crescendo com o passar do tempo. Isso gerou uma versão mais forte do Marcos, que agora cheio de poderes quer se vingar da Umbrella. E foi justamente ele que atacou esse trem. O Wesker e o Birkin enviam um time da Umbrella para fazerem o trem continuar e conseguem, mas rapidamente são atacados pelo vírus do Marcos. O trem acaba descarrilhado e parando dentro do antigo centro de treinamento que o Marcos comandava. Então o Wesker aciona a função de autodestruição do laboratório e o lugar acaba sendo totalmente destruído. Mas os protagonistas de Resident Evil Zero, onde se passa essa história, sobrevivem e bem no final do jogo a gente pode ver a tal da mansão Spencer. E finalmente a gente chega nos eventos do primeiro Resident Evil. Ah, eu já voltou com a historinha do começo, pô. Já achei que tava. Achei que a gente tava no jogo. É sério, pagar R$ 25,90 por mês em um app de streaming, R$ 19,90 por mês em um app de música. Achei que ainda tava lá no jogo. Que conta a história do outro time, o Alpha. Time composto por uma galerinha aí que talvez tu conheça, não sei. A tal de Jill Valentine, um tal de Chris Redfield, Barry Burton, Brad Vickers e Albert Wesker. Eles conseguem pousar o helicóptero com sucesso, mas são atacados e então correm pra mansão Spencer. Lá dentro, cada personagem segue fazendo uma coisa e na mansão encontram os vários cientistas da Umbrella, agora zumbis, juntamente com várias outras mutações e espécimes do projeto Tyrant. Depois de passar por muita coisa, o time encontra com a Rebecca, né, protagonista do Resident Evil Zero
entram na mansão e se preparam pra sair. E nessa altura também descobrem que o Wesker é um traidor, o que faz ele soltar o espécime primário do projeto Tyrant. Traíra que já Tyrant. era. Pra matar. É o nome, vai fazer o quê? Ele liberou o Tyrant pra matar o time Stars, mas eles conseguem derrotar ele e fugir dali. E a mansão é completamente destruída, junto com tudo que tinha lá, menos o Wesker, que sobrevive. Hã? Mas como ele falhou na missão secreta dele de conseguir informações sobre o Tyrant, ele abandona a Umbrella. Alguns meses depois, ainda em 1998, o grupo Stars é dissolvido pela Umbrella e ninguém acredita no sobrevivente. O T-Virus chega em Raccoon City, cai, não é? Um vazamento do laboratório subterrâneo e as pessoas são infectadas. Com isso, o caos se instaura na cidade rapidamente e nem a polícia da cidade é capaz de ajudar mais. A Umbrella, então, para ajudar a acabar com tudo, envia 2 Tyrants para a cidade ao mesmo tempo, o Mr. X e o Nemesis. E o Nemesis em específico é treinado para caçar os membros sobreviventes das Stars, incluindo Jill Valentine, que junto com Carlos Oliveira estão tentando sair de Raccoon City. Mas a Jill acaba sendo infectada com o T-Virus e daqui a pouco a gente fala o que acontece com ela. Porque ao mesmo tempo tá acontecendo outras coisas importantes em Raccoon City. Na verdade, 5 jogos da franquia se passam no ano de 1998, então tem muita coisa rolando. Do outro lado da cidade, o Leon S. Kennedy. Passou muita coisa aí no meio da batalha. Enfim, ele é um policial novato que tá indo pra cidade de Raccoon City para o seu primeiro dia de trabalho como policial. Ele encontra com Claire Redfield, irmã de Chris Redfield, no caminho e ambos vão pra cidade. Mas por causa de um acidente, eles se separam. Leon corre para se esconder na delegacia da cidade, que não tá tão seguro assim mais, né? E eventualmente encontra a Ada Wong no estacionamento. E ela diz para ele que precisa de uma amostra do G-Virus. E ele aceita ajudar ela a conseguir uma. E a gente sabe que ele só fez isso porque ela é gostosa, porque ele tem um bom coração. Exato, um homem puro, um homem santo. O Leon acaba encontrando a doutora Annette Birkin, esposa do William Birkin, e ela diz pra ele que a Ada, na verdade, é uma mercenária que pretende vender o G-Virus. Mas a vontade de comer a Ada é grande. Mas o compromisso do Leon de ajudar a Ada é grande demais, e ele pega uma amostra do G-Virus mesmo assim. E no processo, acaba lutando e derrotando o William Birkin, que acabou se transformando em um monstro poderoso. Quando o Leon encontra a Ada, ela aponta uma arma pra ele, querendo o vírus. Mas ela e o vírus acabam caindo num abismo. Pouco depois, o Mr. X aparece para matar o Leon, mas a Ada, que de alguma forma sobreviveu, joga um lança-foguetes pro Leon e acaba com o Mr. X. Isso aí, filho. Ô, mano, que essa luta eu sofri. Essa luta eu sofri muito, mano. Nessa luta eu sofri muito pra acabar com os caras. Como eu sou jogo mais difícil, né? Que eu sou homem, né? Sou alfa. Mas e a Claire, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo com o Leon, ela encontra a filha dos Birkin e se escondem no estacionamento da delegacia. Depois de um encontro com o monstro, que a gente já sabe que é o Dr. Birkin, ela também vai parar no subterrâneo e também encontra a Doutora Birkin. E aí descobrimos que, na verdade, o William Birkin queria vender o G-Virus pro exército, coisa que a Umbrella não gostou nem um pouco, então mandaram um time para matar ele, o William. Depois de ser atacado, ele se injeta com o G-Virus, o que transforma ele no monstro que vimos, e no processo da transformação faz ele destruir um monte de coisas no laboratório e acabar acidentalmente liberando o T-Virus. Foi assim que aconteceu o vazamento do vírus que eu mencionei mais cedo. Depois de alguns eventos, a Claire e a filha dos doutores, a Sherry, conseguem escapar até um trem de evacuação, onde encontram o Leon depois de ele derrotar o Mr. X, e como já tá virando tradição na franquia, eles escapam enquanto o laboratório se autodestrói. E de volta na cidade, o Carlos consegue uma cura pra Jill e eles voltam pro plano de escapar. E eles têm que correr, né, já que o plano da Umbrella agora é bombardear a cidade com bombas nucleares para acabar com tudo e não deixar provas de nada. E depois de encontrarem o Nemesis mais uma vez, eles conseguem derrotar ele e fugir da cidade de helicóptero bem na hora. E a cidade é bombardeada atrás deles. Tá maluco, filho. Na real, esse helicóptero, eles não teriam conseguido, porque na vida real esse helicóptero teria ido pro saco junto aí também. Mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? É jogo, né? Ficção, mas tudo bem. Voltou a história de novo. Ó o robô Carlos, né? É o Carlinhos.
Alguns anos depois de tudo isso, em um spin-off chamado Resident Evil The Umbrella Chronicles, que se passa em 2003, a gente descobre que o Wesker expõe para o mundo todos os segredos da Umbrella. E isso faz com que a empresa vá à falência e desapareça. E em 2004, num mundo Entendi, sem mas o Wesker trabalha pra ele Umbrella? é enviado em uma missão de encontrar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada e tá numa região rural meio estranha na Espanha. Chegando lá, ele é recebido Namorar pelos incrível ganados, pessoas que estão como infectadas esse com um aqui, parasita esse jogo chamado de PS2, né? Mas vamos, Las né? Permite que Vamos elas sejam controladas. E quem Esse jogo de controla elas PS2, é o né, mas Lord vamos Osmond Sadler, o líder de deixar uma assim, seita né? chamada Los Como é que roda Illuminados. esse São no eles PS2, justamente que né? estão com a filha do presidente, a Ashley. O Leo encontra ela em uma igreja e eles fogem para um castelo sob o comando de Ramon Salazar. E lá ele encontra de novo, Bichinho depois feio. de muito tempo, a Ada. E depois de destruir o Salazar, o Leon vai para uma ilha perto dali e lá ele encontra um velho amigo, o Jack Krauser. Almost what? Luiz! É o Krauser! É o Krauser! Long time no see, rookie. É o Wesker, pô! É o Wesker! Acho que agora também tá sob o controle de Sadler. Depois de derrotar Krauser, o Leon parte pra derrotar o Sadler e ele consegue, de novo, com a ajuda da Ada, que joga um lança-foguetes pra ele, do mesmo jeito. E depois disso, como em todo Resident Evil, a ilha vai se autodestruir e eles precisam sair de lá bem rápido. Mas dá Sim, tudo certo sim, e o Leon é sempre, escapa com a sempre Ashley assim. a salvo, completando a sua missão. Na época o cara atravessou um continente pro outro, né? De jet ski, mas tudo bem. Em 2005 se passam os eventos de Resident Evil Revelations, que se passa entre o 4 e o 5. Então eu não vou entrar muito na história dele, mas algo importante que é apresentado nesse jogo e que vai voltar a aparecer mais pra frente é o grupo antiterrorista BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance, ou Aliança de Avaliação de Segurança de Bioterrorismo. Os eventos da DLC Lost in Nightmares de Resident Evil 5 se passam em 2006. E aqui descobrimos que a Jill e o Chris estão em uma missão para encontrar e eliminar Oswald Spencer, o fundador da Umbrella, do qual eu falei mais cedo, né? Tu lembra? Mas chegando na casa dele, eles descobrem que o Wesker já chegou primeiro lá e matou o velho, um soco que atravessa o peito do cara. Ué, o que tá Acontece uma acontecendo? luta O ali Wesker de não Jill era- e Chris contra o Wesker e durante O essa Wesker luta, quer Jill o quê? Virar empurra o Wesker líder pra uma da Umbrella, janela é e isso? ambos caem de um precipício. Não, legal que o cara, o Wesker, um cara sobre-humano, né? Que tem força pra erguer uma pessoa com um braço e tacar a pessoa que tá quebrar a parede. De atravessar uma parede com um soco, ele consegue ser levado pra uma mulher. Ele consegue se agarrar pra uma mulher e ser jogado de uma janela, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vai que a Jill também era uma Mas super-humana, né? obviamente eles sobrevivem. E o Wesker congela a Jill com criogenia para fazer uns experimentos com ela. 3 anos depois, em 2009, Chris e Sheva, uma agente do BSAA, vão para uma vila da África investigar uns casos de Las Plagas que estão acontecendo ali. E eles descobrem que a Jill ainda tá viva, o que os motiva mais ainda a investigar, né? Principalmente, motiva o Chris, né? Além disso, eles acabam encontrando uma flor diferenciada, a mesma que eu mencionei lá no começo, que o Spencer encontrou, e descobrem também que a empresa Tricel, que tá por trás da BSAA, na verdade, secretamente continuou fazendo o trabalho de experimentos e bioterrorismo da Umbrella. Eles encontram a Jill, que agora tá sob o controle de Wesker, que implantou um dispositivo nela pra isso, e ela tá loira também. Eles conseguem nada, né, salvar ela e descobrem um plano maligno do Wesker. Dá pra Ele fazer tem, né? parzinho E o com plano Wesker, dele filho, pra fazer tranquilo, parzinho com Wesker, só ela loirinho. lançar mísseis contendo um vírus novo chamado Ouroboros no mundo inteiro. Mas em uma briga, que por algum motivo acontece dentro de um vulcão, o Chris soca uma pedra gigante como ninguém mais fez na história, e depois de É uma sempre batalha assim, né, épica, pô? Toda consegue vez que eu vou derrotar jogar o um Wesker. Gears, a gente fica falando do Chris esmurrando a pedra, né? Mas tudo bem. E aí chegamos no ano de 2012, onde infelizmente o mundo não acabou e a gente teve um jogo chamado Resident Evil 6. Pode pular esse? Não? Hã? Certeza? Tá, mas eu vou ser breve. Jake Miller, filho de ninguém menos que Albert Wesker. Pois é, o Wesker teve tempo pra transar no meio de tudo que aconteceu, mas não é surpresa também, né? Enfim, Jake tá preso e quem prendeu ele é Cherry Birkin. Sim, a filha do casal de cientistas Annette e William Birkin do Resident Evil 2. E ela agora é uma agente da BSAA com a missão de levar com ela o Jake, pra ele ser filha. usado
criado A mina criar criança cura já dos sobreviveu a tudo Sea-Virus. aquilo, Sim, filho. mais um Imagina vírus adulto, que ela acha então. que tem muita letra do alfabeto ainda. E eles são interrompidos por um tipo de Tyrant, o Ustanak, e por fim capturados por uma Ada Wong impostora, que se diz ser de um grupo chamado New Umbrella. Perto dali tá o Chris com seu grupo de agentes da BSAA, que também são atacados por essa falsa Ada, e quase todos morrem no ataque que é feito com o Sea-Virus. Um tempo depois disso, o presidente está prestes a revelar para o mundo o que a Umbrella fez em Raccoon City. Não sei qual é o impacto disso, porque o Wesker já tinha feito isso lá no Umbrella Chronicles, mas vai que esqueceram que esse jogo existe, né? Enfim, antes do presidente conseguir fazer esse Exposed, ocorre um ataque bioterrorista e ele, o único homem na face da Terra que fica legal com esse corte de cabelo, Liam, é Exato. obrigado a matar Qualquer o um que presidente. fica- e virou qualquer um que monstro fizer esse devido ao corte ataque. fica Depois um- disso, ele uma descobre coisa que é o horrenda, uma coisa responsável pelo nojenta. ataque e vai até um laboratório da New Umbrella na China. Outro cara que também tava lá, mas procurando a Ada, é o Chris. E ele encontra com o Leon, que explica pra ele que a Ada que ele tá procurando é na verdade um clone. O Chris é enviado junto com seu parceiro Piers Nivens pra uma plataforma de petróleo pra salvar Sherry e Jake e impedir mais um ataque bioterrorista, dessa vez com uma arma chamada Hales. Mas Piers se injeta com o Sea-Virus pra ficar mais forte e se sacrifica pra matar Hales. Enquanto isso, Sherry e Jake derrotam o Ustanak e a Ada verdadeira aparece e destrói o laboratório que criou o clone dela. Pronto, acabou Resident Evil 6 e a gente pode seguir pra um jogo bom de fato, Resident Evil 7. Falando que é muito bom esse jogo, ainda quero pegar pra jogar, mano. Ainda quero pegar pra jogar esse Evil 7. Falam que é um jogo muito bom. Assim, que é mais muito mais voltar pro terror, né? Eu quero ver. Quero jogar esse jogo um dia. Quero pegar pra jogar um dia. A calvície do homem, filho. Sim, a casa do um jogo de terror que é bem famoso, que é pegar um personagem, o bicho ele aparece nos cantos uns pontos assim, sabe? Pra você perceber que ele tá jogando naquela demos do Silent Hill que tem um. Eu não me lembro agora, mas foi familiar, bem familiar. Não esse, mas esse tava antes. Esse Resident Evil eu quero muito pegar pra jogar um dia. Uma família comum acaba Quero pegar pra jogar encontrando uma esse jogo. menininha numa noite em 2014 e decidem cuidar dela, sem saber que isso literalmente iria acabar com a vida deles. Um por um, cara. Jack Baker, Margaret Baker, Lucas Baker e Zoe Baker são infectados com algo que se parece com um mofo preto, e com isso acabam ficando sob o controle da menininha que se chama Eveline. E ela os faz sequestrar várias pessoas para realizar experimentos com o mofo. Alguns anos depois, em 2017, a gente acompanha um protagonista totalmente novo, Ethan Winters. Ele Eu já tá procurando a eu esposa já tenho- dele que eu já tenho desapareceu spoiler uns de que anos esse cara, atrás, e ele é acaba um parando na morto-vivo, mansão dos Baker. né? E lá dentro Eu ele tenho encontra spoiler que sua ele é do morto- esposa, que ele é Mia morto-vivo e Winters. tudo mais. Mas ela, assim como os Bakers, foi infectada e acaba atacando o Ethan. Mas ele consegue a vencer por enquanto e agora quer entender o que caralho está acontecendo ali, né? Mas ele é capturado pelo pai, o Jack, e esse momento vai ser bem importante daqui a pouco. Mas enfim, com a ajuda da Zoe, que não tá totalmente tomada pelo mofo ainda, ele consegue vencer o Jack e a Margaret e escapar da mansão e fazer um soro de cura. Nessa hora tu pode escolher, né, se quer salvar a Mia ou a Zoe com o soro, mas pro restante eu vou seguir como se a Mia fosse escolhida, tá? Que é a versão canônica. Então, após salvar a Mia, eles fogem de barco e acabam encontrando um navio encalhado e abandonado perto da missão. Lá a gente descobre que a Mia fazia parte de um grupo que criou a Evelyn e a transportava nesse navio. Mas obviamente dá merda, ela escapa e é assim que ela vai parar na mansão dos Baker, onde a família de bom coração, exceto o Lucas, acolhem ela. E dá no que dá, né? O Ethan volta pra mansão e lá encontra a Evelyn, agora transformada em um monstro gigante de mofo, que o Ethan consegue derrotar com a ajuda de ninguém menos que o socador de pedras, o Chris. Então, todos Ah, o Chris fogem dali mudou de muito, helicóptero o Chris e vivem ficou um felizes velho, para um sempre. pai de Bom, 40 na anos. verdade, o Chris fica lá pra terminar o serviço e encontrar virou o um Lucas pipe e ali. ele encontra. Depois de descobrir todos os segredos que tava rolando ali com a família e a Evelyn, Chris mata Não, o legal que a Lucas. visão do Chris é tipo. Virou Doom, filho. A visão do Chris é Doom ali. Ah, não quero ver isso aqui não.
10 anos depois de tudo, Ethan e Mia estão vivendo pacificamente na Europa com a sua filha Rose, que ainda é um bebê, mas do nada, uma noite o Chris chega que nem um Shed, sem falar porcaria nenhuma e simplesmente sequestra Rose, mete bala para um caramba Ah, não, na ele casa tá e na Mia confundindo, e levam o certo? Ethan É isso, tá embora. falando que o maluco ele já é um morto-vivo e tudo mais. Que porra é essa? É isso daí mesmo. Não! O quê? Não, é legal não, é legal que o Chris podia ter resolvido tudo isso na conversa, né, e tudo mais, mas não, ele quis chegar já metendo bala em todo mundo sem explicar nada. Mas no meio do transporte, o Né, carro ele do já Ethan é quis vir, atacado, já tá todos todo são mundo sem mortos e a explicar Rose é nada, sequestrada deixar por o outra maluco só pessoa. na raiva, Ethan, na obviamente, incerteza e tudo sobrevive mais, né. e começa a procurar Chris pela também filha é numa um vila perto de onde imbecil, o né, carro um foi corno atacado. também, pô. Nessa vila, ele Ele encontra merece várias levar umas criaturas porradas que do se caralho, parecem Chris. com lobisomens e vampiros e também encontra o Duke, um vendedor. Ele fala pro Ethan que a Kazé. Rose foi Ô, morta, Kazé, tá bem? esquartejada, e seus pedaços foram separados em 4 frascos espalhados entre as 4 famílias importantes da região. É brutal, né, cara? Imagina tu ir procurar a tua filha e um cara te falar isso, né? Mas lembra que eu falei no começo sobre essas famílias, né? Então, o Ethan consegue derrotar os líderes de cada família, lembrando que todos esses líderes foram transformados e ganharam seus poderes pela mãe Miranda, usando o Mega Miseto e o parasita que ela criou chamado Kadol. E ao derrotar cada um, o Ethan recupera as partes do corpo de Rose. Daí o Ethan também acaba se encontrando com Chris, que finalmente explica o que tá acontecendo pro Ethan. E aí ele fala que a mãe Miranda secretamente sequestrou a Mia e se transformou nela, tomando o lugar dela em casa com o Ethan, já com o plano de usar a Rose pra reviver sua filha que morreu há mais de 100 anos. Pô, podia ter Negócio explicado todo- antes de traumatizar Então, o Ethan, né? Que Podia teve ter que ver a explicado, esposa né, sendo pô, mas fuzilada não, na o frente cara dele. quer Porra, começar Chris. já assim, pô, com Lembra que eu trauma. disse que o momento que o Ethan é capturado pelo Jack Baker no reset é importante? Pois então, depois de confrontar a mãe Miranda, o Ethan acaba morrendo. E nesse estado de quase morto, a gente vê algumas visões na mente dele e descobre que, na verdade, o Ethan morreu anos atrás, quando o Jack capturou ele. E ele tá vivo esse tempo todo porque também foi infectado com o mofo, que o mantém vivo e dá algumas habilidades pra ele, como a de poder colar membros arrancados só jogando um mertiolate em cima. Ethan então volta à vida e confronta a mãe Miranda de novo. Não, mas Por se ele ele ter se ele foi interrompido o ritual dela tomado de pelo mofo, reviver a porque filha dela, ele acaba revivendo a jogo, Rose. então no Enquanto final tudo isso tá a acontecendo, mulher, o Chris tá a numa menina lá missão não, de invadir a você não vila, controla matar ele pra tudo que acabar se com, mexe e por pra que fim ele não mate ela encontrar o tudo mais, Mega ele Miseto consegue matar e a menina, explodir ele pô. com uma Não bomba. Depois de entendi, como é que plantar a conseguiu matar bomba, a o menina Chris se vai ele já até o tava Ethan, com resgata a a menina não bebê tinha controle Rose e a sobre Mia ele? e foge dali de É, helicóptero, fazer o quê? enquanto o Ethan fica pra trás pra detonar a bomba e garantir que o plano de destruir o Mega Miseto e a mãe Miranda dê certo. Valeu de nada, filho. Não valeu de nada o E sacrifício, pra já concluir a vai história da lançar um família 9, Winters, na DLC do Resident Evil 8 a gente joga com Rose, agora em 2037, que valeu viveu de uma nada, vida filho. um O cara tanto vai triste, lançar sem o pai, 9 cheia ainda, de que a história vai interferências continuar, do valeu de nada. governo e sofrendo bullying por suas habilidades especiais, que ela tem por ser literalmente fruto de um ritual envolvendo um mofo e um parasita que concedem poderes. Então seu amigo Caralho. oferece pra ela a oportunidade demônio, de se filho. livrar dos seus Porca. poderes, e pra fazer isso é um processo muito simples e intuitivo. Ela tem que entrar na consciência de um pedaço que sobrou de Mega Miseto e achar um cristal que é capaz de remover os poderes dela. E apesar dessa ideia absurda, ela aceita e faz isso. Ah, tá, porra. Lá ela tá dentro de uma versão alternativa dos acontecimentos de R8. E aqui uma versão do mal do Duke tá atrás da Rose e ela tem que sobreviver. Ao longo do caminho ela vai recebendo algumas mensagens misteriosas que ajudam ela e eventualmente ela consegue achar o cristal. Ao achar o cristal, ninguém menos que a mãe Miranda aparece e diz que na verdade o amigo dela e todo esse plano não eram reais, e sim ilusões criadas pela Miranda para atrair a mente da Rose de volta pra dentro do Mega Miseto e poder concluir o seu plano de reviver a filha dela. E em cima desse plot twist vem outro, que é o seguinte: as mensagens misteriosas que ela estava recebendo eram na verdade do Ethan, pai dela. Então ele se materializa e ajuda ela a derrotar É a que o mãe Ethan Miranda nunca de mostra novo. o rosto, ela né? consegue usando os poderes O dela, Ethan que ela nunca decide mostra o continuar rosto, mas tendo. tudo bem. Então ela acorda de volta no mundo real, visita o túmulo do pai e entra em um carro, provavelmente para trabalhar ou ser estudada por alguma outra empresa ou governo.
E bem no finalzinho, com o carro lá longe, dá pra ver alguém andando e se aproximando. Será que é alguém importante ou só uma pessoa qualquer andando por ali, hein? Por enquanto Wesker, não dá filho. pra saber. Oficialmente, até então, é isso que a gente tem nessa complicada e épica história de Resident Evil até agora. Mas recentemente saiu o trailer de Resident Evil 9, Requiem, e dá pra ver algumas coisas já. Temos um prédio do FBI e uma Temos das um agentes careca. é a Grace Ashcroft, que é a filha da Alyssa Ashcroft, uma personagem do Resident Evil Outbreak. Tá junto com um monte de coisas que eu não mencionei nesse vídeo. Isso é pra ser um resumo, né, gente? Mais rápido, pra tu pegar os pontos Sim. importantes e relembrar o que foi acontecendo no decorrer dos anos, já que são tantos jogos e vários são antigos. Se fosse pra contar essa lore toda, de forma detalhada, esse vídeo teria umas 3 horas no mínimo. Eu sei que muita gente claro, aqui óbvio, até né, gostaria de um vídeo nosso desse tamanho, mas infelizmente não é possível, tá? Não com a nossa rotina de um vídeo novo todo sábado. Mas se mesmo assim tu tá aí digitando o teu comentário que começa com faltou e seguido de um monte de informações, pau no seu cu. Não, obrigado, eu tô brincando, obrigado. Pode compartilhar as informações sim. Agradeço pelo comentário, compartilhei com o pessoal mais um pedaço da lore que não coube no vídeo. Mas se quiser conhecer um pouco mais sobre alguns Questão da desses jogos parte, que não foram mencionados thank aqui, you. se liga que essa semana vai Leon, sair um vídeo lá no Horto mete de a porrada Jogos, na onde eu ilha. jogo alguns Meteu desses um morro, spin-offs um e outros jogos mais desconhecidos da franquia Resident Evil. Aproveitando que tô falando de comentário, deixa aí o teu Resident Evil favorito de todos os tempos. A opinião aqui do time do Porão são as seguintes. O meu é o 5, obviamente. O do editor é o Resident Evil 4 Remake. O do ilustrador Eu das também, thumbnails agora, é o porque Resident Evil 2 Remake. E o do roteirista / animador é o Resident Evil 7. Mas voltando ao Porque- trailer do porque só 9, teve dois a Alissa que eu vi. recebe Foi um os caso dois de remake e o assassinato 4 no mesmo remake. Pra local mim, onde a foi sua meu mãe foi favorito é o morta 4 anos remake, ó. atrás e ela vai até lá. Mas aparentemente ela é capturada e experimentos são feitos com ela. Não sabemos ainda quem é o vilão, mas aparece um cara de costas que provavelmente é o vilão. E talvez ele seja um clone de uma versão jovem do Spencer, já que ele era obcecado por imortalidade, será? A gente vê também as ruínas de Raccoon City, cara, que foi bombardeada em 98, lembra? Muito louco. E agora aparentemente a gente tá em 2026, ou seja, alguns anos depois de Resident Evil 8, mas ainda antes da DLC. Será que isso aí vai ser um Bronze. E, na preview? verdade, a cidade não foi O futuro que vai bombardeada ter com pra bombas nós, pra nucleares na 2026? época, e sim com mísseis termobáricos, ou seja, não radioativos. Então provavelmente as ruínas de Raccoon City vão ser exploráveis também no game, mas só resta esperar pra ver mesmo. Comenta aí se tá no hype pro Renove, vai lançar antes do GTA 6, né? Então dá pra gente jogar e aproveitar antes do evento principal do ano que vem. Ah, tem a historinha aqui, né? Ô amigão, acho que já deu de dormir, né? O que tu Eu acha não, de filho. Eu ainda continuar quero tentando dormir, pô. consertar o Deixa eu pegar pra Carlos um dormir, pouquinho? vai. Deixa eu pegar pra dormir, pô. Acabou. É, gente. Vídeo muito bom e tudo mais. Vídeo muito bom mesmo. Eu esperava, tipo assim, fosse um pouquinho mais detalhado, mas foi o básico, né? Que ele disse. Foi o básico. O básico também, se fosse uma forma mais detalhada, teria mais de 4 horas no mínimo. Né, mas foi muito bom. Deu pra entender legal. Deu pra entender um pouquinho legal, hein? Dito isso, dou 6.